Atenção! O mercado está saturado. A área de reparos em eletrônica vai acabar em pouco tempo. Se você é estudante de eletrônica ou técnico que está desanimado por ouvir isso, já escuto isso desde o início da década de 1980. De lá para cá, a eletrônica se expandiu para quase todos os setores da economia mundial e se aliou à informática, tornando-se juntas a base de toda a tecnologia e produtividade que existe hoje. Temos no mercado equipamentos que custam algumas dezenas de reais e outros que custam muitos milhares de dólares. O cenário atual para o mercado de reparação é um dos melhores entre as profissões e com ganhos que vem aumentando a cada ano. A escola CTA Eletrônica preparou a Semana da Análise de Defeitos, totalmente online e gratuito, onde você verá como se analisa a partir de técnicas revolucionárias. Se você quiser conhecer essa metodologia que já formou mais de 10 mil técnicos ao longo de 34 anos da escola CTA Eletrônica e que permite a identificação de defeitos em poucos segundos em qualquer placa eletrônica, participe de uma série de 3 aulas gratuitas durante a Semana de Análise de Defeitos, que vai acontecer nessas datas que aparecem na tela. Para participar desse evento online, clique em Saiba Mais para ser direcionado ao site de inscrição. Vamos lá, cadê o Cabral? Cadê o Cabral? Ah, o Cabral aí, gente! Até que enfim viram a pessoa que perturba tanto, né? Eu gosto, tem umas pontes muito bonitas pelo mundo, né? Várias pontes muito bonitas. Vamos ver a nossa ponte aqui eletrônica. E o cálculo realmente é complexo, não é? Não são cálculos simples. Mas eu vou passar alguns macetezinhos interessantes, quem sabe te ajude. Você está se referindo a isso, Cabral? É isso que você está se referindo, Cabral? Não. Não. É isso? Também não. Ah, também não? Então o que que é? Eu não estou sabendo o que está aqui. Tem que estar desbalanceada. Ah, então não é isso. É isso, mas tem que estar desbalanceada. É isso aí. Então vamos lá. Vamos desbalancear tudo aqui para te alegrar. Mas primeiro, Cabral, vamos dizer aqui, ó, que você tem um megon aqui no meio. Beleza? Sim. Qual a atenção aqui no ponto A, qual a atenção no ponto B? E o pessoal aí participando, quem está aí de fora. Vamos lá. Bom, aí a divisor é 5 volts, né? Então aqui no ponto A vai dar? 5 volts de um lado, 5 volts do outro. Isso, 5 volts, 5 volts. Legal. Só que agora eu vou bagunçar o coreto. Olha só. Agora eu quero todo mundo respondendo aí, ó. Espera só um pouquinho, Cabral. 10 ohms. Qual é a atenção no ponto A? Qual é a atenção no... Espera só um pouquinho, Cabral. Qual é a atenção no ponto A? Qual é a atenção no ponto B? Todo mundo respondendo aí na live. Vamos lá. Vamos ver o que vocês acham. O Cabral falou que com um megon aqui era 5 volts desse lado e 5 volts desse lado. Agora com 10 ohms. 10 ohms. Resistor bem menor que esse daqui do circuito. Qual é o resultado? Ponto A, ponto B. Vamos, pessoal. Ó, o Sérgio. Continua 5 volts. Continua 5. Vamos ver. Quem mais? Quem mais? Mais ou menos o mesmo. O Guilherme que estava aí na live. É o Guilherme. É o Guilherme. Mais ou menos o mesmo. 2. 2 o quê? 2 volts nos dois lados? 2. Vamos ver se o Cabral já me dá a resposta. Qual a atenção, Cabral? Permanece 5. Permanece 5. Maravilhoso. 5 volts e 5 volts. Legal. Não importa o valor do resistor que eu coloco aqui, permanecerá sempre 5 volts. Agora,
Eu vou até alterar aqui para ficar uma conta melhorzinha. 12 volts, tá, ô Cabral? Já está complicando, hein? Não, tô nada. É facinho aqui, ó. Pessoal, quando você chegar agora aqui, atualiza a live que vocês estão um pouco atrasados, aí demora a sua resposta chegar. Então, acelera aí o vídeo para ficar em tempo real, tá bom? Pronto, Cabral. Atenção no ponto A, atenção no ponto B. Deve ser 9. 9. Isso. E aqui no B? 3. 3. Vamos ver o que o pessoal acha. Vamos lá, pessoal. O que vocês acham aí, ó? Nessa ponte de Weston desbalanceada. Quanto dá no ponto A? Burgos na área! Ô, Burgos! Muito boa noite, seu Burgos! Vamos lá, quanto dá aqui no ponto A, no ponto B? Vamos, pessoal, rapidamente. 4, 8. Ponto A, 8. Estão falando que aqui deu 8. O que mais no ponto B? E 4 aqui. Ah, tá. É 12 por 3, tá certo. Como é que é? É 12 por 3, dividido por 3, tá certo. Ah, então é 8 mesmo? Você acha? Isso. Aqui 8? Isso. E aqui? 4. Eu percebi, Cabral, que você não pegou aí que era 12 volts e se confundiu aí, mas dá para passar. Foi, mas na prova não ia passar não, hein? Agora, olha só. Agora... Calma, eu não sou desse bloquinho, não. Ainda não aprendi esse bloquinho, não. Não tem problema. Vamos ver até onde dá para ir. Vamos lá. Agora aqui, ó. Olha só. Vixe. Agora eu quero ver. Eu falo que isso aqui é uma ponte, mas vocês estão acostumados a ver assim. E aí fala, não é possível que aquilo ali é uma ponte. Aqui na verdade, tem uma série de medições que são feitas aqui, normalmente galvanômetro, e aqui tem as tensões de referência com algumas variações, com temperatura, etc. Mas é a mesma coisa. Então, eu só coloquei de uma forma visual, talvez um pouco mais simples. Ninguém respondeu? Opa! A e B, o Ricardo, A e B, 6 volts? Ricardo, sério? A e B, 6 volts? Célio, do Santos Quioteca, 6 e 6. Eu vou complicar todo mundo já. 8 no A e no B. Opa! Quem que passou isso aqui? 8 aqui e 8 aqui. Interessante, hein? 6 o Paulo, 6 e 6. Será? Que coisa, hein? Tá bom, o que você acha, Cabral? Agora complicou, né? Porque... Professor, olha o Célio aí. Será que ele usou calculadora? 6.01 e 5.99. Olha, 6,01. Quanto isso? 5,97 e 6. Opa, esse não desbalanceou. 5,99. Essa foi... Está divertida essa ponte aqui. Então, você achou mais ou menos ou não, Cabral? Não conseguiu ver? Não. Aí é justamente isso. Foi que eu fiz minha pergunta. Justamente isso que eu fiz a pergunta primeiro, professor. Então, a resposta aqui... Então, a resposta com esse valor aqui, é praticamente 6,
ou 6.01, como disse, quem foi que colocou, Alberto? E aqui, no B, 5.99. É isso aí. Então, 6.01, 5.99 é praticamente 6 e 6. Legal. Agora vem o pior. Agora eu quero ver. Então, o que acontece? Não expliquei para o Cabral. Quando esse resistor aqui da ponte tiver um valor muito abaixo ou proporcional, vamos ver proporcionalmente quanto ele é. Proporcionalmente, ele chega a ser 10 para 1, 100, né? Pelo menor aqui. Não é 100 vezes menor? Sim. Sim ou não? 100 vezes menor. Então, olha só. Numa máxima resistência, por exemplo, 1 megon, 10 megon, máxima resistência, as tensões vão ser das malhas aqui, ó. 2K e 1K, aqui vai dar 8 volts. E aqui vai dar 4 volts. Isso numa resistência que pelo menos é 100 vezes maior do que essas daqui, na comparação. Então, cuidado, hein, pessoal. Esses resistores, em geral, são muito próximos, tá? Nós vamos trabalhando com uma alteração desse aqui. 8 e 4. E quando eu tenho uma mínima resistência, por exemplo, um ohm ou um curto, essa tensão fica igual a essa, que no caso, 8 volts baixa para 6, e de 4 volts sobe para 8. Opa, perdão. Isso. Sobe. Não, é para 6 e para 6 também. Então, aqui pode variar de 6 a 8 e aqui de 6 a 4. Legal. Agora, com um resistor intermediário, 1K, que é muito semelhante aos demais, eu vou ficar... Vamos ver primeiro o que o pessoal responde. Agora eu tenho 1K, 2K, 2K, 1K e 1K aqui no meio. Sem utilizar Proteus, hein, pessoal? Só na lógica, por favor. Sem utilizar Proteus. Então, lembrem disso que eu acabei de falar. Aqui eu poderia ter 8 ou 6. E aqui eu poderia ter 6 ou 4. Agora, eu coloquei um resistor de 1K e eu quero saber qual é a tensão no ponto A e qual a tensão no ponto B. Vocês notaram que não pode estar não pode ficar fora dos 6 a 8? Não pode. Por que eu estou falando isso? Porque colocando um resistor praticamente igual da malha, dá para ter uma ideia das correntes que vão circular, porque aqui, na verdade, como aqui é mais positivo do que aqui, a tendência é circular uma corrente nesse sentido. Mas nós não vamos ficar calculando a corrente em determinado sentido. Nós vamos tentar chegar no resultado de forma... bater o olho e pá, dar o resultado. E é assim que isso é nos testes que fazem aí da ponte, quando você vai fazer um teste. Se você souber alguma técnica bem rápida e lógica, você coloca em 1 segundo as tensões. Olha o que o Célio falou. O Célio falou que aqui é 7 e aqui é 5. Ele colocou exatamente um ponto intermediário aqui entre 4 e 6, entre 6 e 8. Olha que interessante. Olha só, Cabral, que babinha! Será que é isso mesmo? Claro que é por aí, né? Estou falando que é exatamente isso, mas é por aí. Mais alguém? 6,5 e 5,5. Aqui, ó, 6,5. Foi 7, né? Mas 6,5. E aqui desse lado, 5,5. Ou seja, ele aproximou bem aqui perto dos 6, e esse aqui bem perto aqui dos 6 também, né? Que na verdade é meio. Vocês não podem esquecer que isso tem que ficar balanceado mesmo, porque esse resistor tende a aproximar as duas tensões.
até 6, porque é 12, até 6, ou distanciar as tensões até 8 ou 4, que é o máximo também que se consegue distanciar essas tensões para essa ponte desbalanceada. Legal. Até aqui você entendeu, Cabral? Tudo bem? Sim. Sim. Até aqui está tendo uma certa lógica. Legal. Então, a grosso modo, se eu coloco um resistor muito semelhante ou um valor resistivo muito semelhante ao da ponte, eu teria uma tensão intermediária entre 6 e 8, que no caso é 7, entre 6 e 4, que no caso é 5. É exato? Não, eu vou provavelmente errar aí com uns 5%, 4%. Ah, vou errar com... Se eu pegar esse valor aqui, ó, 6,5 que colocaram em relação a 7, é menos de 10% de erro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu for pegar uma prova e souber essa lógica, e eles colocarem as alternativas, vai ser batata para escolher a alternativa. Então, vai ficar realmente muito próximo de 7 nesse ponto e 5 nesse ponto. Ah, mas pode chegar a 6. Aí, claro, se eu colocar a partir do ponto, se eu quiser exatidão, que eu coloquei mais ou menos uma tensão, 7 e 5, aí eu falo, opa, peraí, então vai ter uma corrente circulando para cá, vai ter uma corrente circulando para cá, então essa daqui é a soma dessas duas, e olha só, aqui vai ter uma corrente circulando isso para cá, e outra vindo para cá. E essa daqui é a soma dessas duas. Aqui soma. Aí eu posso precisar isso aqui um pouquinho mais, mas não é a nossa intenção. Ah, eu quero o cálculo exato. O cálculo exato já existe, o pessoal explica, é um cálculo complexo, tem nos livros, mas essa é a lógica para se chegar numa resposta relativamente rápida de 1, 2 segundos. Caramba, 1, 2 segundos e não ficar perdendo tempo calculando horrores. Beleza, Cabral? Não, professor, eu quero tudo exato. Nada é exato, nem resistores, nem transistores. Cabral, quer ver só uma coisa interessante, Cabral? Se eu falasse para você, você me diria sim ou não, existe transistor com ganho exato? Ganho exato? Como assim? Não entendi. Transistor, por exemplo, que tem ganho de 180. Um específico, sim. Agora, o modelo deles, eles variam. Ah, exatamente. Um transistor X, aquele que eu peguei, ele tem 180 de ganho. Mas um outro que eu pegue da mesma fabricação, do mesmo tipo, etc., ele pode ter ganho de 350. Está brincando? Cada transistor tem um ganho. Mas mesmo o mesmo tipo, o mesmo código, por exemplo, BC548. O BC548 ele pode variar de 200 a 800 de ganho. Então, eu posso pegar um que tem 250, eu posso pegar outro da mesma leva que tem 700 e tanto, eu posso pegar outro. Então, em eletrônica, esse negócio de colocar tudo de forma exata é um negócio meio estranho, porque, é claro, vocês vão falar assim, qual é a tensão de saída desse amplificador de fonte simétrica? 0. Mas por que é 0? Porque os transistores são de ganho exato ou os resistores são de altíssima precisão? Não, por causa da realimentação negativa. Aí eu mantenho uma tensão de saída praticamente zerada, com 0,05. Aceita-se essa variação. Mas isso é devido à realimentação negativa e não porque os componentes ou os cálculos são feitos com exatidão absoluta, matemática. Isso aqui mesmo, aqui tem tolerâncias, 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 tolerâncias e tolerâncias. Então, dizer que eu tenho que ter um cálculo exato, eu sou meio chato nesses aspectos, que eu falei assim, poxa, ou eu vou para o cálculo exato,
ou tenho que dar respostas muito rápidas ao que eu tenho que fazer, objetivamente o que eu tenho que fazer. Então, eu preferi sempre chegar a respostas muito rápidas e objetivas na questão de entregar resultados, entregar coisas. Eu sou um cara muito prático, né? Sempre trabalhei na prática e tem que resolver, mas com lógica, tem que resolver com lógica. Então, sempre procurei resultados muito práticos e objetivos. Então, a ponte de Weston, ela pode ser resumida ou simplificada apenas por uma lógica, com a tensão mínima, com a tensão máxima, permitida nessa malha, com um curto aqui, ou com a máxima resistência aqui. E aí eu defino as tensões, uma variação entre as tensões mínimas e máximas, de acordo com o valor que eu coloco aqui no meio. Basicamente é isso. Beleza, Cabral? Essa dúvida surgiu, foi justamente numa questão que eu estava acompanhando uma aula de física e surgiu um circuito desse. E foi resolvido depois por aquela técnica das malhas. Aí depois eu vi que tinha método de Thevenin. Aí eu falei, pô, será que pelo método CTA também se chega a alguma conclusão? Aí foi por isso que eu fiz a pergunta. Isso. Então, os cálculos não são simples, os cálculos exatos são complexos, realmente complexos. Não é nada, não, bateu o olho e resolvi. Não. Mas se você usar uma lógica baseada em queda de tensão de resistores e introduzindo essa lógica aí que você põe uma ponte no meio, começa a ficar clara a resposta, começa a se chegar numa... então pode ser tanto ou tanto, então ali depende de ser tanto ou tanto. E aí fica bem mais simples de chegar ao resultado. À medida que eu aumento esse resistor, a resposta que eu havia dado 7 aqui, ela vai aumentando, chegando perto de 8 à medida que eu vou aumentando esse resistor. E aqui, em vez de ser 5, vai chegando próximo a 4. À medida que eu vou aumentando. Se esse resistor aqui for 10 vezes maior do que uma comparação aqui do lado, você pega 6 e 4. 6 e 4, peraí. Então, eu tenho aqui 2 volts. Se eu dividir isso aqui por 10, dá 0,2. Então, se isso aqui for 10 vezes maior, eu vou chegar perto de 4. Então, vai dar 4,2 aproximadamente. Então, à medida que eu vou aumentando aqui, a tensão daqui se aproxima de 4 e a tensão daqui se aproxima de 8. Nessa proporção aproximada que eu falei. Tem uma pergunta para o Cabral. Conta um pouquinho aí da tua história e da tua história na eletrônica também. Resumindo, minha coisa, moro aqui em Santos. E fiz eletrônica, o professor conhece, na Treinace, em 81. Em 81 fiz eletrônica. Olha, não foi só um ano, não, né? Não, eu concluí o curso, só que depois eu prestei concurso para a Força Aérea, entrei na Força Aérea, hoje eu estou na reserva, como muitos alunos aí, e aquele tal negócio, né? Não deixar a mente parada, né? Então, eu gosto muito de marcenaria, eletrônica e por aí vai. Caramba, eu no colégio do Aristóteles, eu fiz primeiro marcenaria, depois é que eu fiz eletrônica, 4 anos. Em 1976 até 1979. Somos quase contemporâneos. Você no Treinace e eu lá no Aristóteles Ferreira, Escolástica Rosa. Que maravilha! Olha o comentário aí do Marco Aurélio Ramos Rocha. Somos militares aposentados, Cabral, querendo ser estudante da CTA. Mas, tem o Luciano Teixeira, lá da FAB do Rio de Janeiro. Tem o seu Francisco, de 71 anos também, lá Fortaleza. Agora ele está em Fortaleza. Ele foi também do CTA, aqui em São José dos Campos, e agora está em Fortaleza. Daqui a pouco o pessoal da FAB está se reunindo aí, hein? E tem outra. Campo de Marte, em São Paulo, o treinamento que tem
de aeronaves, né, de mecânica de aeronaves, é só falam lá da CTA, estuda CTA, estuda CTA, estuda CTA, estuda CTA, lá no Campo de Marte, em São Paulo. Cabral, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor. Obrigado, Alberto. Eu vou ver se eu arranjo algum estudante com algum pipinaço, ou alguém que está nos bastidores também tem um pipinaço aí, e coloca aí para o Alberto, quem sabe você faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Boa noite, um beijão a todos. Beijo no coração, pessoal. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica, que é voltada a cálculos mentais complexos e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses, a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva aplicada à eletrônica. E especificamente, nesta aula, você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos. E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002 e até hoje somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores, tornando o ranking da Escola CTA Eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso nosso estudante esteja longe dos maiores centros, onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de Análise de Defeitos que ocorrem de 6 em 6 meses? Enfim, a CTA Eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA Eletrônica, o ensino definitivo. Atenção! O mercado está saturado. A área de reparos em eletrônica vai acabar em pouco tempo. Se você é estudante de eletrônica ou técnico que está desanimado por ouvir isso, já escuto isso desde o início da década de 1980. De lá para cá, a eletrônica se expandiu para quase todos os setores da economia mundial e se aliou à informática,
tornando-se juntas a base de toda a tecnologia e produtividade que existe hoje. Temos no mercado equipamentos que custam algumas dezenas de reais e outros que custam muitos milhares de dólares. O cenário atual para o mercado de reparação é um dos melhores entre as profissões e com ganhos que vem aumentando a cada ano. A escola CTA Eletrônica preparou a Semana da Análise de Defeitos, totalmente online e gratuito, onde você verá como se analisa a partir de técnicas revolucionárias. Se você quiser conhecer essa metodologia que já formou mais de 10 mil técnicos ao longo de 34 anos da escola CTA Eletrônica e que permite a identificação de defeitos em poucos segundos em qualquer placa eletrônica, participe de uma série de 3 aulas gratuitas durante a Semana de Análise de Defeitos, que vai acontecer nessas datas que aparecem na tela. Para participar desse evento online, clique em Saiba Mais para ser direcionado ao site de inscrição.